Eu passo agora à última análise do livro The Religions Affections, de Jonathan Edwards. E a minha intenção é falar sobre o último capítulo, que trata do tema Marcas das Afeições Santas. Deixa eu dizer uma coisa, não é para mantê-lo até o final desse vídeo, atento ao que eu estou dizendo, mas o que de mais extraordinário eu encontrei nessa obra é o que se encontra nesse capítulo. Eu acabei agora de falar aqui com Deus. Eu vou deixar o livro na minha mesa para voltar a ler essa passagem desse capítulo que eu reputo como uma das mais importantes de toda a história da produção intelectual cristã. Então, esse capítulo é o capítulo que traça uma diferenciação entre as afeições santas e as meras afeições. Vale a pena enfatizar esse fato. Isso é de suma importância. Quer dizer, uma pessoa demonstrar ser portadora de fortes afeições não significa que esteja dando evidência de ter nascido de novo. As afeições têm que ser graciosas, têm que ser santas, têm que ser produzidas pelo Espírito de Cristo. Aí fica essa pergunta: quais são as características dessas afeições santas? Quando que as afeições podem ser consideradas como graciosas? E ele apresenta aqui, meu Deus, 12 sinais. E eu vou tentar apresentá-los todos nesse vídeo. E assim encerro essa análise sobre o The Religious Affections. Então vamos a elas. Em primeiro lugar, essas afeições santas, diz Edward, são fruto da ação sobrenatural de Deus. Para elas serem santas, têm que ser produzidas pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Simplesmente remove o preconceito da mente, a obstinação do coração refratário à palavra de Deus, concede ao ser humano uma nova natureza. Dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Essa pessoa passa a ter uma mentalidade celestial. A sua vontade é inclinada na direção do Evangelho, do Cristo revelado pelo Evangelho. Quer dizer, ela passa a ter aquilo que pode ser chamado de uma mentalidade celestial. Porque, veja, nós temos a mente e aquilo que poderíamos chamar de espírito da mente, a propensão da mente, a forma como a mente trabalha. As afeições santas são resultado dessa operação do Espírito Santo que predispõe a mente a ver excelência no conteúdo do Evangelho, a pensar de modo evangélico. Sabe o que dizer? É como alguém já falou, foi Blaise Pascal que disse que na vida, na Bíblia, há muita obscuridade que o de coração empedernido pode, naquilo que há de obscuro, encontrar motivo para justificar, motivo injusto, para justificar a sua incredulidade. E a luz suficiente na vida, nas Escrituras, para que você encontre razões para a sua fé. Quando uma pessoa recebe essa natureza nova, ela é tornada predisposta a identificar na vida e nas sagradas Escrituras as manifestações da glória de Deus. É basicamente isso, mas que Jonathan Edwards fala, só que de uma forma muito mais ampla. Eu repito, eu estou aqui com meu coração apertado, porque a vontade que deu desde o início foi a de ler parágrafos inteiros,
páginas inteiras do livro, mas aí eu não sairia tão cedo do exame desse livro e eu tenho dezenas, centenas de livros para analisar nos próximos dias. Então, estou apresentando aqui uma síntese. Agora, veja só, o meu propósito no mundo dos livros, que é essa playlist do YouTube que eu criei, não é de ler o livro para você. É de simplesmente despertar o seu interesse pela obra. Você vai ver obras que eu li que não recomendarei, mas que li e cujo conteúdo eu vou trazer para o meu canal por julgar que tem uma coisa ou outra que seja do interesse dos cristãos, ou do interesse até mesmo dos não cristãos. Sabe? Então é isso, mas tem aquelas obras, isso eu sempre vou deixar claro. Você sempre me verá dizendo, leia isso. Isso aqui é de fundamental importância para a sua compreensão de tais e tais fatos ou verdades. Então vamos lá. Vou aqui segurar minha onda e apenas seguir apresentando o esboço do livro do Edwards. Segundo lugar, segunda marca da afeição santa, é uma visão da transcendente excelência e natureza amável das coisas divinas, como são nelas mesmas. Essas afeições santas são produzidas pela percepção do que há de excelente em todas as doutrinas bíblicas. Isso é o que ele mais enfatiza. Eu diria que a apologética de Jonathan Edwards, ela está estribada, ela tem como fundamento, como referência, o conceito de beleza. Então, vale a pena que eu dizer o seguinte, que em 2006, a minha intenção era escrever a minha tese de doutorado sobre o tema da beleza na teologia de Jonathan Edwards. Aí veio o Rio de Paz, a minha ida para as ruas e tal, aquela luta contra as mortes violentas no Rio de Janeiro, no Brasil e tal, que acabou me levando para a luta contra a desigualdade e assumir outras bandeiras mais. E aí eu tive que desviar o foco das minhas preocupações intelectuais para esses temas, o tema da política, dos direitos humanos, do homicídio, da letalidade, do exercício da autoridade numa democracia e tal, sem, é claro, me esquecer da teologia. Então, esse é um tema central, que me chamou, é o que mais me chama a atenção na pregação de Jonathan Edwards, é sua capacidade de mostrar o papel da beleza na experiência de conversão, e não apenas isso, e nos ajudar a divisar a glória de Deus na Bíblia, e em especial na mensagem do Evangelho. Então ele diz o seguinte, que as afeições santas, vou repetir, resultam da visão da transcendente excelência e natureza amável das coisas divinas. Mas veja só, não do ponto de vista do benefício que você aufere da revelação das coisas divinas. Você passa a tê-las como excelentes por elas mesmas. Você está entendendo? Porque é aquilo, você está num culto, você pode adorar a Deus pelo que Ele fez por você. Agora, você pode adorar a Deus pelo que Ele é. Então, o que ele está dizendo é que as afeições santas nascem dessa visão da glória de Deus no que ele revelou. Em terceiro lugar, ele diz o seguinte, o ponto de partida dessas afeições santas perdão, eu ainda me encontro no segundo ponto. Esse não é o terceiro ponto. Eu ainda me encontro no segundo ponto. Olha o que ele diz que eu anotei aqui. Ponto de partida, excelência das coisas divinas. O fundamento de tudo é o amor. É o que ele diz. Fundamento de tudo é o amor. Quer dizer, as afeições santas podem ser resumidas ao amor. Agora, a pergunta é a seguinte, de onde vem o amor? De onde vem? Afinal de contas, como que você encontra uma pessoa escrevendo um salmo? Sabe? Como que você pode você encontrar alguém dizendo, tu és, sabe, tu és o maior bem da minha vida, sabe, tu és o tesouro da minha alma, tu és o fundamento da minha paz. Sabe como que você pode encontrar Tomé de joelhos diante do Senhor Jesus, dizendo, Senhor meu e Deus meu? O que levou Maria, irmã de Lázaro e de Marta, a prestar aquele culto considerado extravagante?
A Cristo, que tanto comoveu o Senhor Jesus, a ponto dele dizer, onde for pregado esse evangelho, será contada essa história. Desse amor que Maria demonstrou ter por mim. De onde vem isso? De onde vem o amor? O amor é fruto da percepção da beleza. Você ama porque aquilo que você vê no Evangelho é absolutamente excelente, porque o Deus do Evangelho é amabilíssimo, é um Pai dulcíssimo, que preservou a sua vida, que não o destruiu e que para tal enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E essa é a história que a Bíblia conta. E essa história é reveladora da sua origem divina em razão da sua excelência estonteante. Então ele prossegue dizendo o seguinte, ainda no segundo ponto, sabe? Quer dizer, há uma diferença do amor baseado na excelência para o amor baseado no amor próprio. Veja, eu posso ter um amor pelas Sagradas Escrituras, pelas doutrinas, com base no interesse próprio. Agora, as afeições santas brotam quando o meu amor é resultado da percepção da excelência de Deus revelada na sua palavra. Esse que é o ponto. Agora vamos para a terceira divisão. Ainda respondendo à pergunta, quais são as marcas das afeições santas? Em terceiro lugar é a excelência moral de Deus. Ele diz o seguinte, que há uma diferença entre a perfeição natural de Deus e a perfeição moral de Deus. Então, encontramos motivos para amar a Deus quando o contemplamos a partir das suas perfeições morais. Quais são as perfeições morais de Deus? Autoexistência. Meu Deus. Ele é. Ele não existe como quem veio de alguma coisa. É contraditório você dizer que ele é causa de si mesmo. Porque para ele ser causa de si mesmo, ele teria que existir antes de não existir, o que é uma contradição. Ele é autoexistente. Ele é imutável. Não envelhece. Permita-me falar aqui da forma mais simples possível. Não decresce em glória, em poder, em sabedoria, em amor, em soberania. Ele é infinito. O tempo e o espaço não podem contê-lo. Ele está acima dos céus, meu Pai. Ele é infinito, perfeito em todas as suas qualidades, em todos os seus atributos. Ele é único. Não há um outro igual a ele. Não há paralelo. Sabe, não há nada que possa ser comparado à sua beleza. Veja, é impressionante isso. Quando você se converte, você não consegue não crer nele. Você não consegue pensar no momento do universo, quer dizer, sem ele. Você não consegue pensar no nada. Pensar no nada não tem sentido, o que significa pensar em nada. Simplesmente é não pensar. Eu não consigo não pensar nele. Como também eu não consigo deixar de amá-lo. Isso é uma coisa impressionante e sobre ela eu quero falar mais adiante. Então você tem as perfeições naturais de Deus, que tem a ver com a própria definição da palavra Deus. O Deus verdadeiro corresponde aos ideais expressos pela palavra Deus, vamos assim dizer. Então ele é autoexistente, imutável, infinito, ele é único. Absolutamente independente. Isso é motivo para o amor, mas o que arrebata o nosso coração e produz as afeições santas, diz Jonathan Edwards, é a percepção das perfeições morais de Deus. É o fato de que esse ser que é único, autoexistente, imutável, infinito,
ser doce, ser leal, ser fiel, ser justo, ser benigno, ser bondoso, ser paciente, ser gracioso. A conversão é consumada quando aquele que ouviu o Evangelho percebeu a beleza da santidade de Deus na pregação da mensagem de Cristo. Em quarto lugar, Jonathan Edwards declara que as afeições santas são resultado de uma obra de iluminação sobre o entendimento humano. Isso porque a constituição humana o exige. O coração não pode se inclinar para aquilo que a mente desconhece. Então há duas primazias na vida cristã. A primazia da mente e a primazia do coração. O coração vem em primeiro lugar por uma questão lógica. Eu não posso amar aquilo que eu não vejo, que eu não acredito, que eu não sei, que eu ignoro. Agora, o coração tem a primazia, quer dizer, a mente tem a primazia do ponto de vista da ordem do processo. Agora, o coração tem a primazia do ponto de vista da importância, do valor, da conversão consumada. Então, a conversão é consumada quando aquilo que minha mente aprendeu torna-se, meu Deus, como expressar o amor da minha vida. É algo que eu considero tão amável que eu fixo nele o meu coração, tornando o principal bem da minha vida e fazendo com que todos os meus demais amores mantenham uma relação de subserviência com esse amor maior. Então, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da santidade divina. Você pode ter um conhecimento especulativo de Deus. Os demônios conhecem a Deus, tem Deus como realidade concreta. Creem e tremem. Mas eles não veem excelência em Deus, eles não têm uma visão da santidade moral de Deus, quer dizer, a ponto de isso os encantar e os manter numa relação de sujeição e serviço ao Criador dos céus e da terra, tal como os anjos que não caíram o fazem. Então, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da santidade divina, o conhecimento. Então, você tem o conhecimento da mente e o conhecimento do coração. Você tem a teologia que entra na cabeça, mas pelo Espírito, você tem aquele conhecimento do coração que faz com que você, veja só, não apenas pense sobre Deus, mas contemple a face de Deus. Esse que é o ponto. Então ele destaca isso. E mais ainda, quer dizer, a santidade, quer dizer, essa obra do Espírito Santo é que ela modifica todas as nossas percepções. A partir desse momento, para onde nós lançamos o olhar, nós contemplamos a glória de Deus. E, acima de tudo, contemplamos a glória de Deus no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse que é o ponto. É alguma coisa que atinge o ser humano por inteiro e que o faz ver como razoável o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Quem foi alvo dessa obra do Espírito Santo entende o mandamento, o vê como razoável, como racional. E implora a Deus para que, de uma forma progressivamente mais profunda, esse mandamento seja a principal característica da vida do convertido.
da vida do que ora. Agora eu entro na parte principal do livro. Meu Deus do céu. Ai, como expressar o ponto? Ele diz o seguinte, que essas afeições santas, elas são fruto da convicção da verdade. Ele acredita que a evidência, o Jonathan Edwards era um evidencialista. Ele acreditava que o Espírito Santo concede à mente e ao coração do convertido evidência suficientemente forte para ele abrir mão de tudo na vida e consagrar-se inteiramente a Cristo. O que ele diz é o seguinte, que é que numa questão tão essencial para a vida humana, a sua salvação eterna, Deus não permitiria jamais que a alma piedosa, que o ser humano, meu Deus, mantivesse uma relação incerta com a verdade. E aí ele vai mais adiante. Ele diz o seguinte, ai meu Deus, que Deus me conceda a graça, que tudo isso é super importante, eu invoco o Espírito Santo para que me ajude a expressar o ponto. Ele diz o seguinte, que Deus é glorioso, e portanto, caso ele manifestasse a sua glória a nós o identificaríamos. E da mesma forma, ele é capaz de manifestar a sua glória naquilo que faz, naquilo que revela, de modo que você, ao se deparar com o que Deus revelou, fosse levada a convicção de que o que Deus revelou autentica a si mesmo, uma vez que mostra a sua origem divina. Ele aplica isso à Bíblia. Ele diz o seguinte, a Bíblia autentica a si mesma. E ele vai mais adiante, ele diz o seguinte, olha, 1 em 100 se converte através de uma sucessão de argumentos. Ele diz o seguinte, o argumento é um só. Você simplesmente, o evangelho lhe é apresentado, o Espírito Santo abre os seus olhos, você bate o olho no Deus revelado pelo evangelho e você diz, esse é o Deus verdadeiro. Ai meu Deus, me perdoe, eu estou falando aqui no vídeo, eu estou me sentindo como se eu estivesse no púlpito na igreja. Não há nada pelo que eu seja mais apaixonado no cristianismo do que esse tema. Ele diz o seguinte, você imagine um missionário pregando o evangelho para pagãos, que não tem contato com universidade, com obras de apologética e tal, com evidências históricas da existência, dos fatos, daquilo que consideramos fato nas Sagradas Escrituras. Você imagine se a obra missionária dependesse do missionário chegar numa tribo de índio e ajudar, cada índio a estar familiarizado com os grandes apologistas, quer dizer, a ponto de essa pessoa não ser considerada assim, convertida ou suficientemente convertida ou suficientemente informada do conteúdo do evangelho, enquanto não se tornasse familiarizada com a filosofia cristã. Enquanto não compreendesse os argumentos apresentados por Tomás de Aquino, as chamadas evidências, as provas da existência de Deus, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico e por aí vai. Ele diz o seguinte, o evangelho é pregado como que essa gente se converte, como que essa gente se torna absolutamente convicta da veracidade do cristianismo, porque o missionário, ao comunicar o evangelho, viu a sua mensagem vir acompanhada da eficácia do Espírito, que fez com que aquele pagão para o qual ele anunciou a palavra de Deus contemplasse as evidências da presença divina no conteúdo da palavra comunicada.
Então ele não está dizendo que... O que ele está dizendo é o seguinte, que a fé é absurda para quem está do lado de fora, mas uma vez que você esteja do lado de dentro, tudo, absolutamente, é encantador. E tudo é racional. Esse que é o ponto. Ele diz então que as afeições santas resultam desse convencimento, que ocorre em graus diferentes. Algumas pessoas que têm uma percepção mais acentuada dessa glória, dessa evidência da veracidade da mensagem, sabe? Quer dizer, tem uma visão mais ampla, mais profunda, mais simples do que outras. Mas o que é invariável na vida daquele que manifesta as afeições santas é a presença desse elemento de convicção. Ele diz o seguinte: o evangelho ele não está aí suplicando esmola para aquilo que seja exterior a ele, a fim de que pessoas se convertam. Ele chega ao ponto de dizer isso. Ele está dizendo o seguinte: ele não precisa ficar pedindo ajuda à arqueologia. Isso é ridículo. Ele é suficiente. Deus comunicou a sua verdade de uma tal maneira, sabe, que ela vem acompanhada da sua glória e que é percebida pelo nascido de novo. E é claro, mas é óbvio que aquele que não nasceu de novo, que é escravo do pecado, não entende nada do que está sendo falado pela Bíblia. Essa linguagem lhe é completamente alheia. Quer dizer, ele é completamente estranha, melhor dizendo. Oh, meu Deus. Ele precisa ter olhos. Sabe a dificuldade que você encontra para chegar para um cego e descrever? Com toda a compaixão do mundo eu digo isso. A descrever a beleza de um pôr do sol. Ou de uma pessoa que perdeu o olfato, que não tem olfato. Soube de gente que na pandemia perdeu o paladar. Então há pessoas que não têm olfato para sentir o aroma de Cristo. Há pessoas que não têm paladar para sentir o prazer dessa comida. Há pessoas que não têm ouvidos para ouvir essa música, essa canção que Deus entoa para você e para mim. Então aqui está ele dizendo, esse conhecimento da verdade, meu Deus, isso é muito sério. Quer dizer, vamos fazer apologética, mas em geral as pessoas se convertem com um argumento só. Não, eu analisei as provas ontológicas, as evidências cosmológicas e teleológicas e tal, o argumento da consciência, e estudei tudo sobre arqueologia bíblica, manuscritologia e tal, li todos os apologistas, e aí sim cheguei à conclusão que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, usando português popular, não rola assim. O que rola é que a pessoa, o argumento é um. Veja, não é um encadeamento de ideias, é uma visão. Ela contempla a glória do Pai na face do Filho. E aí, é claro, ele não nega o uso desses argumentos. Ele diz o seguinte, eles são importantes para você convencer pessoas, para você despertar a consciência de quem não crê. Você pode usá-los, sabe, até mesmo para instruir os cristãos. Mas a conversão é uma obra do Espírito mediante a qual, é isso, contemplamos a beleza do Pai no Filho pelo Espírito. Meu Deus, vamos aqui para mais algumas evidências. Vou falar mais rápido aqui que nós já estamos com 29 minutos de fala. A sexta evidência é a humilhação evangélica. É humilhação evangélica. Você ouve a lei humilha, mostra que você é pecador, você é esmagado por Moisés, você olha para o monte Sinai e treme, tudo pegando fogo, terremoto, Moisés descendo com as tábuas da lei, você toma conhecimento do seu conteúdo, não cobiçarás, meu Deus, aí você desmorona. Aí subitamente aparece Cristo. Ou usando a linguagem de Lutero, o Espírito Santo leva a olhar para o bebê mamando no seio de Maria.
e você é profundamente humilhado. Tá? Pela justeza da sua condenação e por saber que se não fosse esse ato de condescendência divina, você não seria salvo. E esse sentimento regula todas as suas relações humanas. Eu digo o seguinte, esse comportamento dos evangélicos nas redes sociais, esse tamanho nível de truculência, resulta do fato de que pessoas entraram pelas portas das nossas igrejas, sem terem passado pela experiência da mais profunda humilhação. Porque não é próprio do humilde de espírito se comportar de maneira arrogante. Em sétimo lugar, ele diz que essas afeições santas são fruto de uma mudança na natureza. Quer dizer, o nascido de novo passa a odiar o pecado e amar a vida de santidade. Em oitavo lugar, em ser como Cristo. O Evangelho produz, quer dizer, um tipo de ser humano. Isso é muito importante de ser enfatizado. Sabe? Eu estou convencido de que a forma como a sociedade está organizada do ponto de vista político e econômico, ela se reflete muito na conduta das pessoas, no seu caráter, nos seus valores. Há modos de produção que extraem dos seres humanos o que eles têm de pior. E há modos de produção que ajudam a promover o que há de belo na natureza humana, embora eu não tenha encontrado um que funcionasse completamente a contento. Em todos eles eu vejo o lucro e o egoísmo como forças propulsoras da produção. Mas o que Jonathan Edwards diz é que o Evangelho, quando corretamente compreendido, ele gera o ser humano evangélico, que só pode, só se manifesta quando o Evangelho é compreendido por ele. Então, o Evangelho produz um tipo de ser humano, e aí, portanto, surge na sua vida aquele tipo de virtude que está intimamente ligada à compreensão do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho é de uma tal natureza que quem o absorve, quem o acolhe, quem nele crê a partir de uma experiência autêntica de regeneração, inevitavelmente manifesta um certo comportamento ou certas afeições santas, como resultado da compreensão do Evangelho. Então ele fala sobre, o Jonathan Edwards diz o seguinte, que essas virtudes que eu vou mencionar agora são as que são especialmente encontradas na vida do nascido de novo. Então, que virtudes são essas? Há várias virtudes, mas ele diz o seguinte, essas aqui são as mais congeniais, as mais próprias, as que se seguem de uma forma mais intensa, de modo natural à compreensão do Evangelho. Ele diz o seguinte, humildade, você se via como um pecador, indo para o inferno, para a destruição da sua alma. E foi salvo, por graça, mansidão. Como é que você pode esganar uma pessoa se Cristo não esganou? Como é que você pode ser duro com uma pessoa se Cristo não foi duro com você? Como é que você pode ser amargo com as pessoas após ter mantido contato com Cristo doce? Amor. É claro. Amor. Você passa a amar esse Deus gracioso que o salvou, que demonstrou tamanho interesse pela sua vida. E você passa, e por amar a ele, você ama a tudo que ele ama. E ele ama os seres humanos e você passa a amar os seres humanos também. Perdão, espírito perdoador. Como que você vai reter o perdão na relação com quem quer que seja, se um dia você for encontrado na presença de Deus batendo no peito e dizendo, "Sê propício a mim, pecador"? Inimaginável. E misericórdia.
Como que você vai deixar de ser misericordioso se você era pobre, cego e perdido, pecador, como diz a velha canção? Pobre, cego, perdido, pecador. Mas Jesus transformou suas trevas em luz desde que ele estendeu sua mão para você. Está lembrado da música? Quem compreende isso torna-se misericordioso, porque ele olha para o que sofre, para aquele que não sairá do seu estado de sofrimento sem a solidariedade humana, e diz o seguinte: uma vez eu estive aí, carente de quem estendesse a mão para mim. E Cristo estendeu a mão para mim, e eu sei, portanto, o que significa você querer sair do atoleiro que se encontra e não ter forças para tal, e precisar da ajuda de alguém. Sabe? Então, essas afeições, quer dizer, essa pessoa passa a seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo era assim. Isso, portanto, aí ele diz o seguinte: esse é o espírito do Evangelho. E numa passagem que poderia passar despercebida, que pode passar despercebida para muitos, ele diz o seguinte: olha, no batismo, o que veio sobre Cristo foi uma pomba. Sabe, foi uma pomba. Eu diria o seguinte: não foi uma águia. Então, esse é o espírito de Cristo. E existe aquilo que poderíamos chamar de espírito do cristianismo, que é simbolizado por essa pomba que desceu sobre a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, que simboliza, portanto, a paz, a ternura, essas virtudes que eu acabei de mencionar: humildade, mansidão, amor, perdão e misericórdia. Outro ponto, o 9, estou terminando. Essa pessoa também, uma característica das afeições santas é o que ele chama de tenderness de espírito, de ternura de espírito ou temor de pecar. O coração se torna sensível para a prática do pecado. Sabe? A nova natureza se rebela contra a prática do que não agrada a Deus. E essa pessoa, portanto, é encontrada experimentando as afeições que são próprias de quem, por ter nascido de novo, passou a odiar o pecado. Outro ponto também de fundamental importância. Ele diz o seguinte: outra característica dessas afeições santas, é o 10º ponto, é a simetria de caráter. Simetria, porque observe só. Você encontra às vezes pessoas que são zelosas pelos valores morais, mas não tem ternura nenhuma. São mal educadas. Outras são doces, mas não tem nenhum compromisso com a verdade. A gente tem muito interesse por teologia, mas não se interessa pela prática do cristianismo. Há aqueles que estão preocupados com a prática do cristianismo, mas não têm vida de oração. Há aqueles que demonstram grande amor por Deus, mas que não amam os que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqueles que se declaram envolvidos com as grandes obras humanitárias, mas não revelam amor por Deus. Não são encontrados o adorando, separando tempo para estar na companhia do Pai. Então ele diz o seguinte, que o verdadeiro convertido não é um monstro. As virtudes do Espírito estão harmoniosamente distribuídas em sua vida. Porque, veja só, na verdade, todos os frutos podem ser resumidos a um só: amor. A operação que garante o novo nascimento é única, é monergística, é soberana. E então, quando o ser humano recebe essa nova natureza garante a manifestação do amor. E o amor, quando autêntico, se manifesta de modo simétrico, revelando os seus mais diferentes aspectos. Ora como misericórdia, ora como graça, ora como longanimidade, ora como misericórdia, e assim por diante. Penúltimo lugar, 11º lugar, uma característica das afeições santas é a busca crescente e incansável por santidade, pelo conhecimento de Deus. Porque isso é característico do que tem vida. Uma cerca não cresce, um poste de luz, ele não se desenvolve, mas uma árvore sim. Uma árvore dotada de vida vegetal, ela se desenvolve, ela cresce, produz fruto.
E o que ele está dizendo é o seguinte: quem nasceu de novo revela um crescente, uma busca crescente e incansável por crescimento. E por fim, o último ponto. Eu acho que ele deixou para o final, por julgá-lo a principal evidência de que as afeições são santas, que é a prática do cristianismo. Ele diz o seguinte: quem nasceu de novo, quer dizer, quem viu essas afeições se manifestarem na sua vida, prova de que elas são graciosas, que elas são santas. Voltando aqui à capa do livro, sabe? Mediante a prática do cristianismo. Então, você dizer que é misericordioso, mas não praticar misericórdia, você dizer que é compassivo, mas não praticar, quer dizer, o ato de compartilhar dos seus bens, de dividir com o necessitado aquilo que tem. Sabe, você dizer que a maior certeza da sua vida é que Deus o perdoou e você reter o perdão na relação com aquele que o magoou, que lhe pediu perdão. Sabe? Então, pelo fruto se conhece a árvore. A principal evidência de que você é crente é a prática do cristianismo, sem a mínima dúvida. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe? Pelo fruto realmente se conhece a árvore. E assim ele termina esse livro, que eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou pensando em relê-lo, já não sei quantas vezes mais eu já reli. É o tipo do livro que a gente pode chamar livro de cabeceira. E o que eu espero, se o Espírito Santo me perguntasse agora: meu servo, o que você quer com esses vídeos sobre a grande obra do meu servo Jonathan Edwards, que você apresentou para o público brasileiro, o que você gostaria que eu fizesse por meio desse seu trabalho? Eu diria que tudo isso fosse usado para a reforma e o avivamento das igrejas do nosso país. Eu vejo tudo como catastrófico. Um caos que nós estamos vivendo. Uma igreja de pigmeus espirituais e composta por muita gente que não nasceu de novo. Você olha para um livro como esse, você diz: as igrejas cresceram a partir de falsas experiências de conversão. E que eu espero é que a análise disso tudo nos leve a uma profunda experiência de arrependimento. Que nós nos arrependamos profundamente da forma como temos conduzido a igreja no nosso país, as nossas próprias vidas, de modo a voltarmos para o autêntico evangelho, a fim de viver o cristianismo a partir das afeições santas.